Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu prometi e estou cumprindo. Falei para vocês que eu voltava em mais um editorial hoje e já é o quarto do dia, nesse sabadão abençoado. Então, gratidão por estar me recebendo aqui na sua casa, nesse quarto editorial, o quarto vídeo do dia para você. Mas eu vim todo especial. Tem notícia boa. Eu sei que dentre as diversas notícias difíceis, de vez em quando a gente consegue garimpar, tá? Uma notícia boa. E é bom quando a justiça faz com que Lula passe a andar dentro das regras. E é sobre isso que eu vou trazer para você. Lula tentou aproveitar do governo federal violando um princípio aqui do direito. E a justiça mandou ele andar na linha reta. É sobre isso que eu vou falar com você e vários outros assuntos nesse vídeo. Então, se você chegou agora no canal, é novo, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de política de forma imparcial, fazendo análise política e jurídica sobre tudo que está acontecendo. Então, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, inscreva-se. Nossa meta agora é chegar a 1.200.000 seguidores. Bora lá? Vamos começar com a matéria? Vem aqui, olha só. Primeira derrota do governo Lula por decisão judicial. Quem publicou isso aqui foi a Carla Zambelli, em referência a um deputado que fez um pedido judicial contra Lula, que é o Felipe Camozato, do Rio Grande do Sul. Deixa eu te explicar a situação. Lula fez diversas postagens em canais oficiais do Lula. E o Camozato entrou com essa ação porque lá nessas postagens, por exemplo, o site oficial do Ministério da Economia falava: governo Lula fez isso. E ele falou que o Lula não poderia chamar governo Lula, porque não é governo Lula, é governo federal. E um dos princípios que existe na administração pública é o princípio da impessoalidade. Então, nos canais oficiais do governo, você não pode falar o governo Lula fez isso ou aquilo. É o governo federal que fez. Não foi o Lula, não é uma pessoa. Há o princípio da impessoalidade. A mídia, como sempre, tentou ironizar o Felipe Camozato. Ah, Felipe Camozato, bolsonarista, não quer mais que governo Lula se chame governo Lula. Ah não, a mídia não entende de direito. Ainda bem que tem eu aqui que sou advogado para te explicar. O princípio da impessoalidade impede que eu me aproveite me promovendo dentro dos veículos oficiais. Simples assim. E a justiça deu decisão favorável e, a partir de agora, Lula não poderá usar mais nos canais oficiais o codinome governo Lula. Vai usar governo federal como deve ser a lei, como a regra manda. Então, parabéns para a justiça, essa deu certo e Lula vai ter que andar dentro da lei. É isso que a gente espera. Vamos lembrar que eles são nossos funcionários. Estão lá para trabalhar por nós. E queremos que a lei seja aplicada. Se existe o princípio da impessoalidade, está previsto lá no artigo 37 da Constituição. É o segundo item. Se está lá, é para ser aplicado. Tá certo? Vamos lá. Tem outra matéria agora que eu sei que vocês vão gostar. A lua de mel entre Lula e parte da mídia vem caindo. Eu não costumo fazer isso aqui, mas eu vou te pedir licença para ler um trecho de um editorial aqui, do jornal Metrópolis. Presta atenção, quem escreveu esse editorial aqui foi o Mário Sabino. Olha o título: A bajulação a Lula e os fatos ululantes. Você vai entender o porquê esse material aqui, esse contexto, ele é interessante. Em um meio ao espetáculo de bajulação a Lula, ele está criticando toda a mídia, chamando a mídia de mera bajuladora de Lula. Vendo os escárnios e as coisas erradas que estão sendo feitas, e a mídia às vezes cria cortinas de fumaça, a mídia às vezes cria situações esdrúxulas para apagar os erros do governo Lula e fica bajulando. Em meio à bajulação de Lula, ao qual assistimos do armazém de secos e molhados em que se transformou a parte importante da imprensa brasileira, se é que se foi transformação, ou seja, sempre foi militante em prol do Lula, os fatos vão se impondo e só nos resta ir precificando a fatura a ser paga lá adiante. Resumindo, o jornal Metrópolis mostra aqui o quanto a imprensa se vendeu para Lula. E o preço vai ser pago lá na frente. Os secos e molhados, a precificação de que a imprensa tem para Lula agora,
que é um mero bajulador, se é que foi mudança. O governo Lula não tem um plano nenhum para a economia, a não ser o de endividar o pobre com carnezinhos gostosos para recriar aquela ilusão da nova classe C. É o Minha Casa Minha Dívida, o consignado, vamos lembrar disso. Como fez nos seus primeiros 2 mandatos. Em meados de janeiro, na posse da nova presidente do Banco do Brasil, o guia genial dos povos foi explícito quanto às suas intenções. A minha conta agora vai ser do Banco do Brasil e quero que seja campeão de crédito consignado. Está entendendo? A forma desse governo aplicar suas ações na economia é criando dívida para o cidadão. É liberar empréstimo, por isso a briga com o Banco Central, porque não quer que libere empréstimo ou que seja liberado para grandes empresas, para criarem empregos e para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida. Ele quer que você vá lá e possa comprar o seu carrinho, que custa hoje 100 mil reais, um Gol velho pé de boi. Você vai comprar o seu Golzinho por 100 mil e vai pagar 300. Imagina quanto tempo você vai estar pagando ele, tá? Quantas e quantas ações de revisão de financiamento por juros abusivos eu já impetrei, graças ao governo Lula. A minha conta agora vai ser do Banco do Brasil, ou seja, como se isso fosse um mérito. Crédito consignado é uma invenção do primeiro governo Lula. E como caderneta de boia fria em loja de latifundiário. O devedor tem o dinheiro descontado diretamente do salário e acaba ficando até sem as calças. Ou seja, é um verdadeiro regime escravo. Quando ele fala a caderneta do boia fria, que eles levam para a roça, chega lá, o cara tem que se sustentar para comer e no final do mês, a hora que ele acha que tem salário, ele está devendo para o cara que o escravizou. Então, esse editorial do Mário Sabino, eu queria saber se tinha jeito de eu aplaudir de pé. Porque ele representou aqui o que o governo Lula é. Mostrando principalmente o fim dessa lua de mel da mídia com o governo Lula. Vamos lá, vamos falar de governo Lula ainda. Lula sinaliza resistência e afastamento neste momento do ministro das Comunicações. Não bastasse o novo ministro da Comunicação, que é o Juscelino Filho, tá? Depois dos escândalos dele ter usado o avião da FAB para ir visitar, para ir para uma feira de cavalos, ter utilizado o dinheiro do orçamento secreto para asfaltar a estrada que vai para suas 8 fazendas. Isso aqui não é eu que estou falando, é a mídia que falou, tá? Eu não estou só reproduzindo, mas é o que foi posto aí nas matérias. Depois ele ter liberado dinheiro para uma licitação duvidosa de um amigo. Enfim, críticas e mais críticas. E agora, segundo Lula, ele cometeu realmente um dos piores crimes. O pior crime é manter técnicos bons do trabalho que eram bolsonaristas. Tinha que ter tirado esses técnicos. Então, até então, enquanto eram os crimes, Lula falou que não iria tirar Juscelino Filho. Fui longe agora, né? Juscelino Filho, porque tem a presunção de inocência. Mas agora que ele manteve bolsonarista lá dentro, a Gleisi Hoffmann, o Boulos, todo mundo quer que ele caia. Agora eu acho que ele cai, porque ele deixou bolsonarista técnico dentro do governo. Então pode ser que ele caia. Vamos falar agora da primeira-dama, tá? Olha só o que está acontecendo. A Janja, que é a primeira-dama do Brasil, esposa do Lula, ganhou um cargo. Mas assim, aqui a mídia tem que mostrar, lógico, a sua admiração e como a matéria do Mário Sabino mostra, tem que mostrar a sua passação do pano e bajulação. Porque o UOL Notícias, a trazer essa notícia, ele tem que demonstrar muito claro. Gente, não é nepotismo. Ela está sem remuneração. Quer ver os exemplos? Vê a matéria comigo. Janja teria cargo sem remuneração. Vamos explicar que não tem remuneração para ninguém falar que é nepotismo. No governo Lula, em sala, que já foi da Michelle. Vamos mostrar que vocês falar que é nepotismo da Janja, da Michelle também vai ser. Ou seja, vamos defendendo. E aqui ele fala, ó, função da Janja não será remunerada. O anúncio será divulgado. O gabinete era da Michelle Bolsonaro. A primeira-dama pretende usar a sua bagagem acadêmica. É tudo aquilo que eles falaram sobre a passação de pano. Mas vamos entender algumas coisas aqui. Isso aqui pode configurar nepotismo ou não. Primeiro ponto, vamos demonstrar as diferenças. A Michelle Bolsonaro tinha uma sala no governo?
Tinha. Ela exercia funções de governo? Não. Então vamos deixar bem claro. A Michelle Bolsonaro não tinha qualquer autoridade sobre funções de governo. Ela não exercia nada disso. Ela não lidava com ministérios. O que ela fazia era trabalhos sociais, que eram trabalhos que não eram funções de governo. A Janja não. Ela ganhou um cargo não remunerado, mas que exercem funções de governo. Tá, e isso configura nepotismo ou não? A gente tem que analisar, inclusive, uma decisão do próprio STF. O STF falou o seguinte, tá? Presta atenção aqui. A proibição ao nepotismo, tá? E essa matéria aqui é do site Conjur, que é um site super renomado. A proibição ao nepotismo não alcança nomeação para cargo de natureza política. Ou seja, ministros, secretários diretamente ligados ao presidente, ao governador ou ao prefeito, esses não são nepotismo. Então, se eu me tornar presidente, se Bolsonaro quisesse colocar a Michelle Bolsonaro como ministra do seu governo, ele poderia? Em tese, na decisão do STF, sim. Então, quer dizer que Janja não está atuando sob nepotismo? Aí a gente vai ter que ver a natureza do cargo, porque é um cargo que não existia. O Lula criou esse cargo. Vai ter natureza política ou não? Até onde me parece, tem sim natureza política. Então, pela moral, pela honra do povo brasileiro, deveria ser considerado nepotismo. Pela lei, não é nepotismo. Tá? Não é nepotismo. Você pode nomear a sua esposa para ser secretária. Tá? Segundo ponto. E o fato que o UOL tanto defendeu, não é remunerado, não é remunerado, não é remunerado. Isso pode configurar nepotismo? Sim, independentemente de ser remunerado ou não, pode configurar nepotismo. Porque não é o salário, é o poder. Eu posso dar um cargo cujo poder vale muito mais do que o salário. Então, se esse cargo não for um cargo considerado político, sim, poderia ser configurado nepotismo. Aqui no caso, juridicamente falando, ao que me parece, tá? E esse aqui é meu posicionamento jurídico inicial, não pode ser caracterizado nepotismo graças à decisão do STF. Mas ainda falando sobre Janja, bora dar uma olhada aqui. Essa matéria é do Terra Brasil Notícias. Gabinete do ódio do bem. Janja cria exército digital pró-Lula e gera ciúme entre os próprios petistas. Então essa matéria aqui, ela especifica para vocês, é uma matéria até um pouco grande, eu não vou fazer a leitura, mas eu vou mostrar para vocês, vou especificar. A Janja, ela está com a função de ser coordenadora das redes sociais e da Secretaria de Comunicação ali do Lula, tá? Da parte do Lula em específico. E o que ela está fazendo? Ela está trazendo influenciadores de esquerda para fazerem um trabalho de divulgação do trabalho de Lula. E também para o bom e velho cancelamento. Inclusive, vamos falar de gabinete de ódio, já que foi tema citado aqui na matéria, né? Fala gabinete do ódio. O Lula anunciou que Bolsonaro tinha o gabinete do ódio. Essa semana foi anunciado pelo governo Lula que o gabinete do ódio acabou. O governo do ódio do Bolsonaro foi disseminado, extinto, acabou. Ué, mas não tem prova, não tem documento, não tem nada que ele existiu, mas ele acabou. Vocês entenderam aqui a grande, sabe, a narrativa que o espectro petista traz? Pois é, esse é o grande porém. E essa turma do gabinete aqui, do bem, da Janja, né? Sim, são canceladores. Tem, sabe, um deles mesmo que participa, já fez vídeo falando mal de mim. Inclusive, é porque eu não quero mover processo, não é meu interesse. Será que esse cara é advogado mesmo? Pois é, se questionar a profissão do outro, cabe até processo. Só que eu não vou perder meu tempo com isso, porque eu acho que, sabe, é coisa pequena demais para me perder meu tempo aqui discutindo. Eu entendo que ofensas é um contrato, onde você redige com todas as suas ofensas, mas ele só tem validade a partir do momento que eu assino. Eu não vou assinar esse tipo de ofensa. E se você não morde a isca, eles que fiquem para lá. Se quiserem discutir, vamos discutir, mas entrar em rede social para fazer cancelamento, discussão, essa não é minha vibe, nunca foi, eu não sou extremista, eu sou democrata e luto pela liberdade de expressão, pode ter certeza. Então, é isso, né, pessoal? É o que temos por hoje. Infelizmente, nem todas as notícias são boas, mas é o que se tornou o nosso Brasil, é o que é o nosso Brasil ultimamente, tá bom? Se você ficou até o final, peço a você que compartilhe, mande para mais pessoas. Te agradeço, muito obrigado por estar acompanhando aqui o nosso canal, tá? Se você quiser ajudar o nosso canal, a forma que você pode ajudar é adquirindo o nosso livro, o nosso e-book 20 Regras para a Vida.
tá aqui na descrição. Uma aceitação muito boa, preço simbólico, só R$ 5,99. É uma forma de você estar ajudando o canal aqui, tá bom? Logo, logo a gente vai ter mais e-books lançados aqui para vocês. Combinado? Tamo junto? Eu volto no quinto editorial do dia, das 9 horas, para estar batendo um papo com vocês. Combinado? Abraço e até lá.